Falar do primeiro título, chamado A Grande Promessa. Aleluia. Vamos lá, nós queremos ler um texto, o primeiro texto com vocês é João capítulo 14, versículo 15 e 17. Vamos lá. Se não está aí travado, a gente continua aqui, tá? Glória a Deus, aleluia. Se você está com a sua Bíblia, com seu iPhone, iPad, smartphone, abra aí João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15 e 17, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Palavra de Jesus. Irmãos, esse texto é uma das expressões sobre a pessoa do Espírito Santo mais importante para a gente dar início a começar a compreender quem Ele é, como que Ele deve se movimentar na nossa vida, como nós precisamos permitir e somos dependentes dessa pessoa. Porém, infelizmente, ele é uma das pessoas menos compreendidas pela igreja. Nós não conseguimos, irmãos, fazer a separação, embora seja um trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas cada um deles tem um papel extremamente singular e importante na nossa vida. Se eu começasse aqui a desenhar o Deus Elohim, que é o Deus Trino, a expressão para Deus Trino é Elohim. Então, se eu começo a desenhar ou explicar qual é a função de cada um, simplesmente eu posso dizer que o Deus Pai tem um papel extremamente importante, não só como Criador, mas principalmente pela revelação de Pai. Diga comigo, Deus se revela como Pai. E esse começa-se aqui um dos maiores problemas para a gente compreender Deus. Por quê? Porque olhando para a nossa história como nação, como Brasil, nós somos uma nação que entendemos do espírito de orfandade. Orfandade de pais mortos, de pais que abandonou ou de pais vivos. Então a igreja brasileira, ela tem uma dificuldade de compreender o Deus Pai, porque nós não tivemos bons pais, nós não temos bons exemplos de pais, de um pai que dá segurança, cuidado, afeto, carinho e amor. Sempre quando a gente olha para a família, está nos faltando algo. Às vezes está tendo todo o amparo, todo o cuidado de um pai, mas esse pai tão dedicado no cuidado, ele não traz o amor e esse sentimento. E aí nós passamos a conhecer um Deus que nos dá tudo, mas que não nos ama, que não tem um afeto, um carinho e que está pronto, pastor Mazinho, a nos condenar e nos tirar do céu por qualquer tipo de erro que cometemos. Aqui começa o primeiro problema para a gente permitir que o Espírito Santo toque, mude, seja revelador na nossa vida. Nós precisamos primeiramente observar esse Deus que nós servimos e entender que o nosso Deus, Ele é Pai. Diga comigo, Deus é Pai. Deus é Pai. Quando você entender que Deus, Ele é o seu Pai, não te faltará nada, nem amor, nem cuidado, nem carinho, nem provisão, porque esse é o papel do verdadeiro Pai. Quando a gente olha para a figura de Jesus, nós temos um Jesus Salvador. Amém? Diga comigo, Jesus Salvador. Mas Ele também é irmão mais velho. E quando a gente olha para a estrutura ou para a história de um irmão mais velho, não é boa coisa que a gente vê. Porque alguém mandão, alguém autoritário, alguém que quer ter todo o poder. Porque ele é o mais velho, ele manda e desmanda. E ele gosta de dar uns cascudos na gente. Poucos irmãos mais velhos têm uma característica de proteção como pai.
Poucos irmãos mais velhos têm a característica de renúncia como Jesus, de proteção, de dar a vida, de não ser interesseiro a si próprio. E aí nós precisamos compreender que essa instituição, família da terra, ela precisa voltar a se parecer com a família do céu, aonde nós temos um pai que nos ama, mas aonde também nós temos o irmão mais velho que nos protege e está disposto a dar a vida dele em favor de nós. Quando a gente compreende quem é Jesus, irmãos, nós conseguimos aceitar a graça salvadora. Nós conseguimos sair daquele ambiente de condenação e entender que ele, como irmão mais velho, não há interesse no coração dele. Porque o maior interesse do irmão mais velho não está em coisas, está nos outros menores, está naqueles que vêm depois dele. Esse é o coração de Jesus, aquele que protege aqueles que vêm depois. Diga comigo, eu devo proteger aqueles que vêm depois. E isso é tão sério, irmãos, porque a igreja não sabe lidar com isso. Deixa eu te dar um exemplo para ficar claro o que eu estou tentando me explicar. Quando chega algum crente novo na igreja, qual que é o nosso problema? Nossa, chegou alguém novo, agora o pastor vai ficar assim, ó, os ciúmes começam a aparecer, você fala assim, agora você esquece, cara, você é irmão mais velho, você deve proteger aqueles que estão chegando, você deve amparar, você deve acreditar, você deve se sacrificar em prol de proteger e ensinar a palavra do Pai, amém? Amém. Esta é a figura do céu, não estou falando de algo humano, porque se eu falar de algo humano, nós vamos colocar interesse. Mas o céu não nos ensina interesse, amém, irmãos? Amém. O céu nos ensina sacrifício. Aleluia. Então, a partir de hoje, eu quero que dentro do seu interior isso muda. Todos novos que chegarem, você precisa abraçá-lo, amá-lo, cuidá-lo, protegê-lo. Para quê? Para que o diabo não roube ele, para que os problemas não tirem ele da casa do Pai, para que ele entenda que ele está no lugar de segurança, onde ele tem um pai que o ama, e tem um irmão mais velho que o ama também, e o protege, e está disposto a se sacrificar por ele. E qual é o maior sacrifício que a gente faz pelos que estão chegando? Não fazer aquilo que o faz pecar. Tudo que eu faço que pode fazer esse novo, mas se perder, eu não faço por amor a ele. Até que ele alcance o tempo de maturidade, onde ele é convertido, sarado e trazido para a família de Deus, amém? Amém. Não tem nada aqui, mas vamos seguir o que Deus está mandando. E aí nós temos o nosso querido e amado Espírito Santo, e que ele tem um papel fundamental na nossa vida, sabe por quê? Porque quem está com você todos os dias é o Espírito Santo. E nós não reconhecemos isso. Nós oramos a Deus, nós oramos a Jesus, mas poucas vezes nós nos comunicamos com o Espírito Santo. Por isso que ele é mal compreendido. O texto que nós lemos, olha lá, vou voltar no texto, vamos para o texto, vamos para o contexto, olha lá. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E ele diz: eu pedirei ao Pai. Mais à frente você vai entender por que é que Jesus precisou pedir ao Pai, por que é que Jesus precisou liberar esta fala. E ele lhes dará outro, diga comigo, outro. Essa palavra outro, talvez muitos de vocês já conhecem, significa o mesmo ou idêntico. O Espírito Santo é alguém totalmente igual a Jesus, com todas as atribuições, todos os poderes, toda a autoridade. Ele é uma pessoa. E olha lá, vamos continuar. Ele é o outro, e ele diz: outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então o Espírito Santo, ele é conselheiro. Se você precisa de conselho, para onde você vai? Será que você vai para o Espírito Santo mesmo? Você procura A, B, Y, X, H. Eu sei, irmão, escuta, eu não estou aqui abolindo, sabe, a oportunidade de você sentar com um pastor, sentar com alguém que é doutor em alguma área. Não é isso, mas nós não compreendemos o papel do Espírito Santo como conselheiro. É por isso que hoje, escuta, hoje como crentes em Cristo Jesus, nós estamos tão fracos, porque nós não compreendemos o poder e a autoridade que há dentro de nós.
E eu não estou dizendo que um crente não pode passar em psicólogo, não pode fazer terapia, nada disso. Mas muitas das coisas que nós passamos pode ser resolvida através da pessoa do Espírito Santo. Quando Ele faz você entender quem que você é. E quando Ele faz entender quem que a Trindade é para você. Não falta nada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é conselheiro, ou seja, Ele é rico em conselho. Ele está pronto a dar o ombro. Ele está pronto a te consolar também, porque nós conhecemos Ele como consolar. Agora, qual é o consolo, irmãos, que Ele dá? Me permita nessa noite perguntar: qual é o consolo que você já recebeu do Espírito Santo? Se Ele é consolador, qual é o consolo? Então nós precisamos sair desse ambiente raso e entender que o consolo que o Espírito Santo dá é o acalento, é o abraço, é a confiança, é a presença dEle. Se Ele estará conosco para sempre, a presença dEle nos consola, amém? Mostrando que você e eu não estamos sozinhos. Nós possamos passar por vários momentos, mas nós não estamos sozinhos. E o texto continua: o Espírito da verdade. Então nele não há mentira. Glórias a ti, Jesus. Nele não há mentira, nele não há engano, nele não há jogo de interesse. Com Ele não tem trocadilho. Com Ele as mesmas palavras do Pai e as mesmas palavras de Jesus. O texto diz: o mundo não pode recebê-lo. E por que não pode recebê-lo? Porque não o vê e nem o conhece. Meu Deus! E aqui o mundo, escute, aqui o mundo não é sistema, aqui o mundo é pessoas. O mundo desse texto é pessoas. As pessoas não podem receber Jesus, ou melhor, o Espírito Santo, porque não vê. Então nós precisamos aprender a ver o Espírito Santo. Diga comigo: Senhor, Jesus, abra a minha visão. Diga de novo: abra a minha visão. Jesus está afirmando: não vê o Espírito Santo, você precisa ver, irmãos. E aí ele diz, segunda informação, diz que nós precisamos conhecer. O mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Então todo crente que não vê e não conhece também não pode receber. Você precisa ver e conhecer. E aonde você pode conhecer? O primeiro nível de conhecimento é as Sagradas Escrituras. O primeiro nível de conhecimento é a Palavra de Deus, irmãos. Se você quer saber mais sobre essa pessoa, a Bíblia te dá todos os caminhos de quem Ele é, como Ele está, como Ele se movimenta. E eu quero aqui falar muito sobre Ele. A primeira definição da palavra conhecer, olha só, significa perceber. Então quem conhece, percebe, amém? Eu acredito, no nome de Jesus, se numa multidão as mamães que estão aqui, os seus filhos gritarem ou chorar, vocês vão reconhecer, amém? Amém. E por que vocês vão reconhecer? Porque vocês conhecem. Porque há intimidade. E essa intimidade, ela foi conquistada como? Diga comigo: com o tempo. Com o tempo. Diga novamente: com o tempo. Com o tempo. Eu garanto, meu Deus, eu garanto, irmãos, escuta bem, eu garanto que no dia que o seu bebê nasceu, e ele chorou, Fabi, lá na maternidade, no meio de todo mundo, você não reconheceu. Mas a partir do momento que você colocou ele no seu seio, e ele começou a mamar, e você ficou com ele o primeiro dia, o segundo dia, com uma semana você já identificava o choro do seu filho. Porque essa aproximação deu intimidade, gerou intimidade. Então nós não conhecemos o Espírito Santo por falta de intimidade. Nós não gastamos tempo com Ele em falar, em conhecê-lo, em entendê-lo. Olha o sinônimo da palavra conhecer: significa saber, entender, aprender, relacionar-se e conviver. Se eu
eu perguntasse para você nessa noite, o que você sabe do Espírito Santo? Será que você ia falar para mim que ele só é conselheiro e consolador? Será que essas são as únicas características do Espírito Santo? Como ele se revelou para você? Como ele fala com você? Como ele atua com você, irmão? Qual é a maneira que Deus te constrange, que Deus, Espírito Santo, te constrange quando ele chega? Como que você, o que você sabe dele? Se aí no seu interior, porque por favor não responda, mas se no seu interior você fala assim, eu sei tão pouco, peça para ele nesta noite, começa hoje. Fala para ele, fala, Espírito Santo, eu preciso saber mais sobre você. Eu preciso que o Senhor se revele mais para mim, eu preciso aprender mais de você. Outros sinônimos é entender. Será que você entende o Espírito Santo? Será que ele está agindo na sua vida e você está tão confuso, você não está sabendo o que está acontecendo? Porque na maioria das vezes é isso que acontece, irmãos. A nossa vida está caminhando e começa a acontecer algumas coisas, a gente não entende e bate o desespero. Por quê? Porque nós não entendemos. Mas quem conhece o Espírito Santo entende o que está vivendo. Eu vou repetir, quem conhece o Espírito Santo entende o que está vivendo. Se é prova, é para ser aprovado. Se é luta, é batalha, você vai caminhar, você vai brigar espiritualmente, você vai ganhar. Aleluia. Então entenda o que está acontecendo com você através do Espírito Santo. Outro sinônimo, aprender. O que é que você está aprendendo com ele? Como você está tendo uma necessidade, irmãos, de aprendermos com o Espírito Santo? A gente olha para o texto de Gálatas 5, que vai falar dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Vai falar das características do fruto. O que a gente observa? O que a gente fala? Não, eu não tenho não. Eu não tenho não. Amor? Não tenho. Você tem. Mas você precisa aprender com ele. Eu quero perguntar nesta noite, o que é que te falta? O que é que te falta no seu coração? O que é que te falta no seu... Eu não estou falando de carro, casa, porque isso tudo, quando você está entregue com ele, ele te dá. Porque primeiro, para ele não é desenvolver em você riqueza, é desenvolver em você caráter. A primeira coisa que Deus quer com você não é desenvolver riqueza, é desenvolver o seu caráter. Para que você saiba lidar com as riquezas. Quando Deus desenvolve o nosso caráter, a gente sabe lidar com a riqueza. Quando Deus não desenvolve caráter, a gente não sabe lidar com a riqueza. Então Deus não dá riqueza para quem não desenvolveu o caráter. Então o que é que você precisa aprender? Talvez é amor, peça a Ele. Fale, irmãos, com essa pessoa. Aprenda com ele a amar. Aprenda com ele a ter paz. Aprenda com ele a ser alegre. Aprenda com o Espírito Santo a ser benigno. Aprenda com ele a ser manso. Aprenda, o Espírito Santo, ele não é apenas um vento, fogo, óleo ou uma força. Ele quer e ele sempre está nos ensinando algo. E eu quero perguntar o que é de fato que ele está ensinando você nesses dias. Aleluia. O que ele está ensinando, irmãos? Porque o Espírito Santo sempre está me ensinando. Aleluia. Ele sempre está me ensinando. Glória a Deus. Ele sempre está mostrando que eu posso melhorar. Ele sempre está mostrando que eu posso ir mais além. Ele sempre está mostrando o que eu posso fazer diferente. Aleluia. Recentemente, a gente é muito afoito, muito aceso no Senhor, e a gente quer que as coisas caminhem, e aí uma pessoa que estava se aproximando de nós, estava bem distante, né? E aí eu liguei para essa pessoa e falei, meu, você tem que estar mais presente, vamos lá! E aí a pessoa falou assim, para. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ser pastor. Ele falou, calma. Aleluia. Não faça nada. Amém. Aleluia. Seja manso. Espere. Tenha paciência. Tenha fé. Haja com mansidão. Aí sabe o que a gente faz? A gente recua. Mas será que você quer recuar? Ou você quer mostrar que você tem razão? Que
que você está no seu direito. Esse é o grande problema, irmãos. O Espírito Santo quer tirar tudo que você tem direito. Ele quer mostrar o que é de direito para ele. Porque o Evangelho sempre foi renúncia, irmãos. O Evangelho nunca, o Evangelho não está dentro da minha e da sua vontade. E prosseguir e conhecer a Deus é abrir mão das nossas vontades e ver algo novo. Estar aprendendo com Ele, amém? Amém. Se relacionar com Ele, é o que eu disse com o filho e a mãe. Você precisa. Eu não estou aqui para falar, olha, você tem que orar 2 horas, 4 horas. Não, você precisa ter tempo de qualidade com essa pessoa. Você precisa se relacionar para você aprender a estar sensível. Para você estar sensível no momento oportuno. Desde o início, lá de Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo já fazia parte de tudo. Parece que o Espírito Santo só foi instalado com a morte de Jesus. Na realidade não, o Espírito Santo sempre esteve, no controle, sempre esteve cercado em tudo ele estava presente. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, esse texto é poderoso. A gente lê Gênesis 200 vezes. Fala para mim, quantas vezes você já começou a ler Gênesis? Pastor, eu já comecei a ler a Bíblia 50 vezes. Mas você nunca parou para perceber essa expressão. E o Espírito, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito estava pairando sobre ela. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns aspectos interessantes aqui, irmãos, e eu quero analisar com vocês. Primeiro, a questão sem forma e vazio. Você acha, meu Deus, você acha que Deus abandona alguém? Há 3 aspectos do Espírito Santo para com toda pessoa. Porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Diga comigo, Ele é onisciente. Ele é onisciente. Diga, Ele é onipresente. Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Sim. E Ele sabe de tudo. Uma pessoa vazia, sem Deus, nunca está longe do Espírito. Porque o Espírito Santo não pode estar dentro dela, mas ele está sobre ele, esperando, realizando o propósito de Deus, esperando o momento para convencer o homem do pecado, do juízo. Está ali, o Espírito Santo está pairando, porque esse texto de Gênesis 1, ele está expressando isso. A terra estava sem forma e vazia. E a terra aqui, claro que está no original, na questão do planeta, mas a gente pode ter a liberdade de conjecturar e falar que todo ser humano é uma terra, amém? Amém. Então eu entendo, pastor, mas que o Espírito Santo está sobre toda a terra, projetando, gerando os propósitos de Deus na vida das pessoas, aguardando o dia que aquela pessoa vai abrir o coração. Os momentos mais desolados da nossa vida, que não tem ninguém, Ele permanece lá pairando, esperando. Porque, irmãos, para a conversão de uma pessoa, para ele ser um receptáculo do Espírito Santo, não precisa do ser humano, precisa apenas de abrir o coração, precisa apenas deixar que o propósito de Deus, que as promessas de Deus haja na vida dele. E eu já vi testemunhos de dezenas de pessoas mudar por uma palavra não de um ser humano, mas por uma palavra que ela ouviu de Deus. E eu tenho absoluta certeza que essa palavra veio da pessoa do Espírito Santo. Eu me lembro de um rapaz chamado Diego, que foi muito famoso na internet aí. Ele era um homossexual, e ele disse que ele estava em outro país lá já há 4 anos. E ele disse que um belo dia na casa, no apartamento dele, ele passou em frente ao vidro, e quando ele se olhou, uma voz disse dentro dele, disse para ele: você não é esta pessoa. E
e ele caiu em pranto. Ele caiu chorando porque o próprio Espírito, o próprio Deus estava convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E ali rapidamente ele trocou de roupa, porque ele tinha um corpo totalmente feminino. Ele trocou de roupa, ele colocou roupas largas, e ali ele tinha um companheiro, ele quebra o vinho com o companheiro e disse: eu não posso mais permanecer aqui, eu preciso voltar para o Brasil, porque eu não sou essa pessoa. O Espírito Santo tirou as escamas e se revelou para ele. Então eu entendo, por tantos testemunhos e por essa palavra, que toda a terra, que todo ser humano está sendo observado pela pessoa do Espírito Santo, e ele está gerando, ele está gerando, ele está gerando. E sabe o que isso é importante, irmãos? Isso é importante para você analisar que o seu filho não está perdido, que o seu marido não está perdido, que o seu irmão não está perdido, que nenhuma pessoa está perdido, porque o Espírito Santo está pairando sobre esta terra em desordem e vazia. Em hebraico a palavra para sem forma é tohu ou bohu, que significa deserto e vazio. A expressão que se tornou verbial para toda falta de ordem. Diga comigo: desordem. Desordem. Isso aqui é forte, irmãos. Então, uma vida em desordem significa a ausência do Espírito Santo. Ele está do lado de fora. Ah, mas eu já aceitei a Jesus, mas sua vida está como? Como que está, irmãos? Porque para daquele evangelho de que você vem e nada muda. Não, você vem para Jesus e tudo muda. Aleluia. Você vem para Jesus, você tem que consertar a sua casa. Você vem para Jesus, você tem que mudar o seu palavreado. Você vem para Jesus, você precisa mudar a sua mente. Tudo muda. A segunda definição de pairar é sustentar no ar, voar vagarosamente. Por que vagarosamente, irmãos? Porque se fosse rápido não dava para ver os detalhes. Vagarosamente é que o Espírito Santo está vendo todos os detalhes da nossa história, da nossa vida. A expressão pairar também significa chocar e também gerar. Sabe qual é a revelação que eu recebo aqui? É que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava gerando sobre essa terra. Ele estava, pastor Mazinho, conversando com o Pai, com Jesus, dizendo assim: a gente pode fazer tantas coisas com essa terra. Existem tantos projetos, tantos propósitos. Você já comprou? Eu já comprei um terreno alguns anos atrás, e quando eu cheguei lá, que eu tirei todas as árvores, eu carpinei, ficou só terra, eu comecei assim, a olhar para a terra e falar: o que eu vou fazer aqui? Eu comecei a admirar e falar: não, peraí, eu preciso analisar como que eu vou fazer, como que eu vou começar, como que eu começo o alicerce. Então, essa significa a expressão do pairar do Espírito Santo. Ele estava analisando o novo projeto que Deus tinha para a terra, mesmo ela sem forma, vazia, onde as águas se misturavam com a terra, não se via nada. O Espírito Santo já estava gerando, juntamente com Deus Pai e Deus Filhos, as separações das águas. Tudo que a água ia te dar, tudo que a terra ia produzir, eles já estavam planejando. Por isso que é esse parar, chocar, gerar. Esses dois pontos são muito importantes para a nossa vida. Afinal de contas, o Espírito Santo veio colocar em ordem a minha vida e a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer, irmãos, que eu era um cara totalmente em desordem. Tantas confusões que tinham na minha mente e no meu coração, por causa da família, por causa da vida, tantos problemas. Mas o Espírito Santo veio colocar tudo em ordem. Amém. Glória a Deus. Veio colocar a minha vida, veio colocar o meu caráter, veio colocar o meu casamento. Tudo Deus, tudo o Espírito Santo veio colocar em ordem. Então eu quero repetir o que é que precisa ser posto em ordem na sua vida. Meu Deus, posso falar? Glória a Deus. Hoje é conferência, né? É diferente. Irmãos, nós temos que mudar muita coisa. O crente tem que ser bom pagador. Amém? Deus. Eu não sei da vida de ninguém não, tá bom? Mas o Espírito Santo sabe. E ele diz que crente tem que ser bom pagador, porque mau pagador traz mau testemunho.
Mal pagador fica com fama de mau caráter. E se é mau caráter, significa desordem. E desordem no Espírito não está dentro, ele está do lado de fora. Às vezes você está anos no caminho do Senhor, anos na igreja, irmãos, e está falando assim: nossa, a vida de todo mundo muda e vai para frente, mas a minha não. Por quê? Porque existem coisas para colocar em ordem antes da sua mudança. Deus precisa colocar as coisas em ordem para depois Ele mudar, para depois Ele te dar, para depois as coisas acontecerem. O Espírito Santo veio pôr em ordem, melhorar o estado que eu e você estamos nos encontrando nessa noite. E Ele não veio te apontar, Ele não veio te condenar, dizer que você não presta. É isso mesmo, você é pecador, irmãos, quem faz isso é Satanás. Escuta, o Espírito Santo nunca chama a gente de pecador, sabe por quê? Porque Ele chama a gente de santo, porque é uma obra dele que está sendo preparada e santificada, e santificada, e santificada, e santificada, e santificada, e você está sendo santificado por Ele mesmo. Então Ele nunca vai dizer que você é pecador, que você não presta. Essas são palavras nossas e do inimigo. Lembre-se que quando você recebeu o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, a partir daquele momento, Deus jamais olhou para a sua humanidade. Ele olha agora pela ótica, pela lente de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Por isso que Jesus nunca vai ver, ou Deus nunca vai ver, ou o Espírito Santo nunca vai nos ver com um olhar de condenação. Quando você apresentar o problema, sabe o que Deus vai falar para você? Qual que é o problema? Qual que é o seu sentimento através disso? O que é que você quer fazer em prol disso? Porque Deus sabe que tudo pode mudar a nossa vida. Aleluia. A chave pode virar a qualquer instante, amém? O Espírito Santo veio pôr em ordem, melhorar o estado que você e eu estamos vivendo. Ele veio ajudar a gente com as nossas dificuldades. Qual que é a sua dificuldade, irmão? Fala para Ele. Chega de esconder. Você acha que Ele não está te vendo? Você acha que Ele não está te observando? Ele está te observando, Ele te vê. Mas conte para Ele. Diga para Ele, diga: esta é a minha verdade. É isso aqui, Espírito Santo, eu sou isso mesmo, está aqui, ó. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou. Não esconda. Não esconda de Deus quem você é. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor ele vai dizer que por causa do pecado da humanidade dos homens, ele diz, vamos lá ler o texto. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O cerne do livro, do texto, do versículo aqui é contender. E essa palavra contender, a gente lê, a gente vai achar que contender é contenda, não é isso? As pessoas não vai mais brigar comigo. Não, tem nada a ver. A palavra contender no hebraico significa julgar e não acusar. Julgar é discernir, irmãos. Julgar é analisar. E há uma outra expressão que é compartilhar a opinião. Quando você conta algo para alguém, quando você se aproxima de alguém verdadeiro, alguém reto, ele vai compartilhar da opinião e você vai viver o que você quiser. Essa é a ação do Espírito Santo. Na Bíblia de Jerusalém a expressão muda, eu achei extremamente interessante. É substituída a palavra contender por permanecer. Deus disse: o meu Espírito não permanecerá mais com o homem. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa que o Espírito Santo para Deus é muito importante. Glória a Deus. Se para Deus o Espírito Santo é muito importante, por que eu e você não tratamos com a mesma importância? É tão importante que ele disse: devido ao pecado eu não vou deixá-lo mais. Esse era o propósito, era deixar o Espírito Santo com a humanidade, deixar ele guiar, deixar ele julgar, deixar ele discernir os nossos passos, nos ajudar, ser o consolador, ser o conselheiro. Mas Deus diz: por causa do pecado eu não deixarei o meu Espírito. Olha a importância que o Espírito Santo tem para Deus. E aí a gente ouve de alguns que não, agora tudo é Espírito Santo. Aonde que está Jesus? Irmãos, deixa de ser tolo.
O próprio Jesus disse, nós lemos, Jesus disse: eu vou para o meu Pai e eu vou pedir a Ele que Ele envie o outro, o idêntico, o mesmo, o Consolador, o Conselheiro, Ele, ou seja, eu mesmo, junto com o Espírito Santo, estarei com vocês. Então nós devemos sim render adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Nós precisamos sim falar do Pai, do Filho, mas também do Espírito. Isso não há problema nenhum. Não vamos ser tolos. Então Deus, o plano dele é que o Espírito Santo nos guiasse em todas as coisas. Se a gente permitisse, irmãos, que o Espírito Santo nos guiasse, nós cometeríamos tantos poucos erros, ou quase nenhum. Quase nenhum. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, é do nosso formato. A gente diz que é de oração, não é verdade? Mas a gente ora em tudo. Hã? A gente não ora, irmãos. A gente não ora mais quando levanta, a gente não ora mais quando deita. A gente não ora nem para comer. Eu estou dizendo para você sentar lá na sua mesa e falar: gente, agora nós vamos entrar em oração na hora da comida, né? Pai grandíssimo e poderoso Deus, agora nossa presença. Nada disso. Eu estou falando de uma oração: Deus, obrigado por este alimento que o Senhor promoveu para nós. Obrigado pelo sustento que o Senhor permite que nós possamos abençoar a outros, que nós possamos ser celeiro para outras famílias e que nunca falte na nossa mesa. A comida não esfriou, dá para comer, mas a gente não ora mais. A gente deita e a gente não agradece mais. Aí depois a gente fala sobre o Espírito Santo, aí a gente fica pensando assim: não, eu sou top, eu conheço ele, eu estou com ele, eu falo Shakaramanaia. O Espírito Santo não tem nada a ver com o Shakaramanaia. Porque para ter a língua precisa ter vivência. Para ter a língua precisa ter intimidade. Porque senão vai ser só barulho. E Deus não quer que você seja só barulho. Por isso que você tem que conhecer a promessa. Porque parece, pastor Marcinho, que o Espírito Santo só veio para a gente chapar. Parece que Deus só batizou a gente com fogo só para a gente ficar sapateando. E aí a gente sapateia, a gente profetiza, mas a gente não muda. A gente continua carrancudo, ignorante, mentiroso, enganador. A gente continua com tudo, mas está falando em línguas, está profetizando e está sapateando. Isso não é Espírito Santo, irmãos. Isso é fogo estranho. Porque o Espírito Santo causa mudança. Eu estou dizendo de uma hora para outra, eu entendo muito bem isso, mas ele causa mudança. Ele constrange a gente de uma forma, ou a gente muda por ele, ou a gente muda. Porque toda mudança a gente não faz por nós, saiba disso. Você nunca mudou por você. A gente sempre muda por alguém. E que bom, escute nessa noite, que bom que se você mudar por causa do Espírito Santo. Sabe por quê? Meu Deus. Sabe por que a gente não consegue renunciar ao pecado? Porque a gente não entendeu quem é o Espírito Santo. Porque quando o diabo apresentar para a gente o desejo e o pecado, a gente apresenta para ele algo melhor, dizendo: não vou trocar. Eu não vou trocar o que eu tenho. Eu não vou trocar o Espírito Santo, eu não vou trocar a comunhão, eu não vou trocar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o Espírito Santo, eu não vou trocar a minha intimidade, eu não vou trocar todo o conhecimento, eu não vou trocar tudo que eu estou aprendendo, eu não vou jogar fora tudo que Deus começou a construir em mim. Alguns anos atrás, talvez a Decília e a Cláudia Fabiano, que são os talvez mais antigos aqui, né, que já ouviram a minha história, eles vão lembrar, teve uma época do meu ministério que eu estava muito triste, irmãos, mas era comigo mesmo. E eu orava a Deus, dizendo: Deus, não me deixa pecar. Não me deixa pecar, eu preciso melhorar, porque eu tinha muitos discípulos. Eu falei: se eu cair, eu vou envergonhar o Senhor e vou envergonhar os meus discípulos. E aquilo começou, irmãos, sabe, sacudir dentro de mim. Eu insistindo com o Espírito Santo até o dia que ele se revelou para mim e disse assim: disse, você não entende em quem eu te transformei. Você não entende que
que você é uma nova criatura. Você não entende que as coisas velhas já passaram? O grande problema é que a gente está tão distante, ou a gente está com os nossos ouvidos tão preocupados com outras coisas, que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo dizer para nós: ei, mudou, passou, você não é o mesmo. Isso que significa, irmão, que você não vai cair, você não vai fracassar. O vento pode até te balançar, mas você não vai se mover. Porque o segredo é o amor que você tem a esse Deus. Não é o seu posicionamento, não é a sua unção. Porque se unção fosse capacitação para não cair, muitos homens não caíam. O que livra alguém da queda é o amor pelo Espírito Santo, pela pessoa de Jesus e pelo Pai. Aleluia. É o amor pelo Evangelho que livra alguém de ceder. Aleluia. Tinha umas coisas aqui, mas deixa eu só ler um texto. Eu quero ler um texto com vocês. O Espírito Santo ele se revelou em vários homens no passado. A gente poderia citar aqui vários profetas que foram movidos pelo Espírito Santo. O próprio José, filho de Jacó, que diz que interpretava sonho através das revelações do Deus Trino. Se ele não desse revelação, ele não poderia revelar. Mas o texto que chama muita atenção, irmãos, ao meu coração, é o texto de Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estes estejam ali com você. Eu descerei e farei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Nós já ouvimos, eu acredito que você também já ouviu, de que o Espírito Santo no passado vinha sobre medida. Devido a essa palavra de Gênesis 6, ele não permanecia, então ele vinha sobre medida. Mas quando a gente olha para esse texto falando de Moisés, mostra que o Espírito Santo permanecia em Moisés. Poucos homens da Bíblia, ou basicamente eu ainda não encontrei outro, né? Eu vou ficar com Moisés para não errar, mas eu vejo apenas a expressão sobre Moisés de homens que o Espírito Santo permaneceu nele, e que Deus não enviou um novo Espírito. Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés e compartilha com os outros homens. Irmãos, quando eu olho para esse texto, incrivelmente eu vejo o ato de Cristo Jesus no Novo Testamento. Quando ele diz aos seus discípulos: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto você seja cheio do Espírito Santo com fogo. A Bíblia vai dizer que por vários momentos Jesus soprou o Espírito Santo sobre ele. O soprar de Jesus era repartir o que ele carregava, era repartir o que ele tinha. Então essa expressão em Números 11 é poderosa. Mesmo no Velho Testamento, o Espírito Santo agia poderosamente. E o que é que o Espírito Santo dava, irmão? Diga comigo: sabedoria. Por que falta sabedoria para a igreja? Se ele dá sabedoria para conduzir, e olha qual era o objetivo: não era para ser rico, não era para acertar na Mega Sena, não era, irmãos, para se tornar a grande, não, era em prol do povo. A sabedoria de Deus está atrelada a pessoas e não a coisas. Às vezes a gente quer sabedoria para a gente se dar bem no investimento, para se dar bem numa... Deus te dá sabedoria para lidar com pessoas, para que você possa ajudar a obra dele. Esta é a ação poderosa do Espírito Santo. E eu fiquei assim, falei: Jesus, como é poderoso esse texto de Números. Nós temos outro texto que vai falar do conhecido Sansão, que o Espírito Santo vinha para ele sem medida, e Sansão infelizmente perde algo tão precioso. Sansão perde, irmãos, o Espírito Santo. Sansão não perde a força, ele perde o Espírito. Então o mesmo Espírito que te selou, é possível perdê-lo. Mas eu não vou
entrar em detalhe nesse texto hoje. Então nós precisamos entender que quando a gente se sente fraco, debilitado, entristecido, existe uma pessoa que se importa. A gente costuma virar para Jesus e falar assim: mas ninguém se lembrou de mim. Isso é um erro, irmãos. Você já deu atenção a algum amigo e que na hora que ele foi testemunhar, você atendeu ele na dor, você ajudou, e na hora que ele foi testemunhar, ele te esqueceu? Como é que você se sentiu? Você ficou bom, não foi? Você sorriu e falou: ai, parabéns, me esqueceu. Nada, irmãos. Você ficou triste. Você falou: que cara ingrato. Que ingrato. Eu não esqueci ele, não. Eu não quero reconhecimento, mas eu não esqueci, ele está mentindo. Pensa sobre o Espírito Santo. A gente diz que está sozinho, que ninguém nos enxerga. Escuta, nesta noite, um dos lugares que o Espírito Santo ama nos levar é chamado deserto. Sabe por quê? Porque lá você vai dar atenção unicamente para Ele. Glória a Deus. Ninguém vai roubar a sua atenção. Ninguém vai roubar o seu coração. Ninguém vai roubar as revelações que Ele tem para você. É por isso que Ele tira a gente do meio da multidão e nos coloca no deserto, nos coloca no silêncio para ouvir apenas Ele. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes Deus precisa nos parar, porque Ele está falando e nós não estamos ouvindo. O que Deus faz? Para! Vamos para o deserto. Vamos ficar alguns dias lá, eu e você. E claro que nesse momento vai aparecer alguém. Vai aparecer o inimigo para nos tirar o foco. Vai aparecer o inimigo para dizer: ei, você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Mas não se esqueça, você não está sozinho. Irmão, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Eu poderia trazer textos dando evidência de que você nunca está sozinho. Jesus deixou uma promessa, essa promessa permanece. O Espírito Santo está com você. Existem anjos com você. E existe um inimigo também ao seu derredor. Então você nunca está sozinho. Esqueça isso. Me esquecer, ninguém nunca te esqueceu, irmãos. Agora escuta, Deus permite. Deus permite que pessoas nos esqueçam. Porque você precisa dar atenção para a pessoa certa. Você está acostumado a pessoas alcançar seu coração. Você está acostumado a pessoas ir até você e convencer você. O papo mudou, agora quem vai te convencer é Ele. Aleluia. Aleluia. É Ele que vai te convencer. Chega de esperar por pessoas. Sabe por quê? Você esperou por pessoas, você se levantou. Você não se levantou? Mas o que mudou? Nada. Porque se tivesse mudado, você não voltava para o mesmo lugar. Se tivesse mudado, você não voltava para o mesmo lugar. Se você voltou para o mesmo lugar quando as pessoas te levantaram, é porque algo ainda dentro de você não mudou. E hoje Deus está levando você para um lugar sozinho, para o deserto. Para quê? Para ter você e Ele causar mudança na sua vida. Ele causar o impacto que você precisa. E você sair de lá caminhando, cheio da presença de Deus, porque Ele não esqueceu de você. Amém? Aleluia! João capítulo 14, versículo 15 e 16 nos deixa clara a promessa que nós temos do conselheiro. A Bíblia de Jerusalém substitui esta palavra pela palavra paraclitos ou paracletos. Qual é a definição de paracletos? Olha lá, irmãos, quando eu disse Deus é poderoso, não tinha nada aqui. Obrigado, papai. Agora eu entendi o porquê. Quando Deus me levou a iniciar com você falando sobre Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, entenda agora, olha só. Paracleto significa defensor, mentor, auxiliador, intercessor, advogado e consolador. Embora tudo isso esteja no Espírito, mas essa característica é da Trindade. Aleluia. Tudo está nele. Por que a gente se sente tão perdido, abandonado, desacreditado? Até quando nós vamos ficar clamando para Deus? Se revela, se mostre, sendo que Ele já se mostrou. Falta a gente buscar e confiar. Agora sabe por que você não confia? Meu Deus, sabe por que, irmãos, que a gente não confia? Eu vou trocar para não parecer acusação. Sabe por que a gente não confia? Porque a gente não conhece.
Porque quem a gente conhece, a gente confia. Quem a gente conhece, a gente se entrega. Quem a gente conhece, a gente deita, a gente abraça, a gente dorme até na casa, sempre porque a gente conhece. Agora, quando a gente não conhece, a gente não confia. Esse é o grande problema. Se você não confia, é porque está faltando conhecer. Você precisa urgentemente conhecer. No hebraico, a palavra paracleto significa literal, chamado para o lado. O que significa isso, bispo? Significa que o Espírito Santo está pronto. Diga comigo, ele está pronto a te ajudar. Porque quem está do lado, irmãos, está para ajudar, não está para atrapalhar. Quem está para atrapalhar está ao derredor, esperando uma oportunidade para atrapalhar. Agora, quem está do lado está para ajudar. E aqui vem uma lição para nós. Ele está do lado e pronto para ajudar. E você? Você está do lado pronto para ajudar ou para atrapalhar o que ele quer fazer? Porque a gente atrapalha, irmãos. Como a gente atrapalha o Espírito Santo. Como a gente, Deus, o Espírito Santo fala para a gente, seja assim, você fala, não vou não. Sabe qual é a nossa palavra, Fabi? Cansei. Agora eu vou ser diferente. Vai ser diferente? Não, irmãos. Seja quem Jesus te chamou para ser. Aleluia. Seja alguém que a palavra diz que você é. Amém. Não, agora eu vou chutar o pau. Chuta nada, fica quieto, continua humilde. Aleluia. Chuta nada, Deus não chamou você para chutar, Deus chamou você para abençoar, Deus chamou você para juntar, não espalhar. Quem chuta, irmãos, é o diabo. Alguma vez Jesus chutou? Sim, pastor, só os cambistas, mas mais nada. Por que a gente vai chutar? Por que a gente vai se desesperar? Por que a gente vai jogar tudo para cima? Toda vez que a gente faz isso é sinônimo de queda. Eu já experimentei isso e acredito que vocês também. Toda vez que a gente fala assim, quer saber, agora eu vou fazer do meu jeito, é queda. Não, agora eu vou colocar a boca no trombone, é queda, cuidado. Agora eu vou falar o que eu nunca falei, agora eu vou ouvir a minha verdade, cuidado, é queda. Porque Deus colocou em nós um espírito manso e humilde de coração. Estar ao lado é algo muito importante. O texto afirma que Jesus precisava pedir ao Pai. Por que Jesus precisava? Porque Deus havia liberado uma palavra: o meu espírito não estará com o homem. E me permita conjecturar nessa noite, amém? Eu entendo, pastor Mazinho, que Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele caminha 40 dias pela terra com seus discípulos, visitando seus discípulos, seus apóstolos. Mas com 40 dias ele sobe para a eternidade e demora 10 dias para descer do Espírito Santo. Irmãos, eu fico imaginando 10 dias Jesus, Fabi, insistindo com o Pai: manda o Espírito Santo, manda ele. Eles estão clamando, Pai, eles estão obedecendo, eles estão glorificando o Teu nome através do meu nome. Eles estão lá, Pai, olha lá, eles estão orando unânimes. Olha lá, ó, era 500, mas agora é só 120, mas são 120 que estão permanecendo. E Deus lá esperando, irmãos, com 10 dias, diga comigo, 10 dias. 10 dias. O de repente de Deus aconteceu. Aleluia. Jesus convence o Pai a mudar a antiga sentença e aceitar a nova proposta, que agora, que a partir daquele momento, o meu Espírito esteja com toda a humanidade para... Aleluia, aleluia, aleluia. É para sempre, Senhor. É para sempre que nós temos a Tua presença. É para sempre, é para sempre. Por isso que nós não desprezaremos, Pai. Nós não desprezaremos o Teu Espírito. Nós entenderemos, nós nos movimentaremos. Nós não somos, Pai, aleluia, o dono da obra. Nós somos auxiliares Teu, Espírito Santo. O Senhor, aleluia, é o comandante. O Senhor é o pastor. O Senhor é o líder.
nós somos os teus auxiliares, Senhor. Por isso eu peço, venha sobre a tua igreja, venha sobre cada vida nesta noite e muda, Senhor, ensina, consola. Ah, Jesus, ah, Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, há uma condição. Diga comigo, uma condição. Diga, há uma condição. Pergunta para mim, qual, bispo? Qual, bispo? Mas pergunta forte, fala, qual, bispo? Qual, bispo? Obedecer. Irmãos, nada vai acontecer na sua vida se você não obedecer. A gente pode profetizar, a gente pode jogar bola de fogo, a gente pode chamar. Se você não obedecer, nada vai acontecer. E obedecer é difícil, sabe por quê? Porque obedecer significa ir contra o sistema. Obedecer significa ir contra muitas autoridades, porque Jesus, ao obedecer ao Pai, foi contra muitas autoridades. Obedecer é entender que para você nada pode, só pode tudo nele, mas as coisas no mundo nada pode. Para você o nada a ver não existe. Para você, você é santo, você é separado, você é escolhido. E como a gente ouviu essa semana, o escolhido não escolhe, ele é escolhido. Se ele é escolhido, acabou. Ele não vive conforme ele quer, ele não fala as coisas que ele quer, ele não come nem o que ele quer. Para lembrar de João Batista, foi separado, escolhido, não se vestia como todo mundo, não comia as coisas de todo mundo. Então, se você quer ser alguém e corresponder ao Espírito Santo, viva diferente. Seja diferente. Pastor, Deus falou que é para mim andar com roupão. Anda, irmão. E tô nem aí para a falação dos outros. Deus falou que eu não posso usar isso. Não use. Pare. Se Deus falou, para. Você foi escolhido, você foi separado. Eu me lembro um dia, irmãos, que Deus olhou para mim e falou, me entrega o vinho, pastor. Eu falei, nossa, mas é uma coisa que eu gosto de beber, né? Eu bebo só um cálicezinho assim, Deus, né? Ainda conversei com a gente, já não faz nada, não bebe, não fuma, não mata, não rouba. E graças a Deus por isso, né? Então não, e Deus falou, me entrega. Me entrega, é meu. Então o que é que Deus está te pedindo para mudar a sua vida? Para potencializar a presença dele? O que é que ele está te pedindo, meu irmão? Comigo foi um vinho, com você pode ser uma vestimenta, com você pode ser a sua beleza, eu não sei, Deus sabe todas as coisas, eu não sei, irmão. Quando Deus mandou rapar a cabeça, como vocês? O pastor Rodrigo é cheio de frescura. Eu não sou, irmão, eu queria ser cheio de frescura, porque as minhas frescuras Deus vai tirando tudinho. Deus manda cortar o cabelo, Deus manda deixar crescer, Deus manda vestir de um jeito. Quem anda com Deus anda do jeito dele, não do seu. É do jeito dele. Quem sabe é isso que vai mudar. Quem sabe é isso que vai salvar alguém. Quem sabe que é isso que vai trazer vida para alguém, ser diferente. Porque ser igual não chama atenção. O que chama atenção é ser diferente. E sabe o que acontece? O diabo entendeu isso. Porque o diabo aparece com cada coisa nesse mundo, chama atenção, a gente fica, nossa. E aí para de ver as coisas de Deus e a gente, não, Deus não precisa disso para ser crente. Vai ler a Bíblia, irmãos. Vai ler a Bíblia. E você vai ver que Deus gosta de coisas separadas. Eu quero orar por vocês. Glória a Deus.